do princípio da legalidade, porque ele é baseado, ele é quase que intrínseco ao princípio da legalidade. Nada se faz fora da lei, né? Esse é o princípio do direito público, como nós já vimos, que norteia os atos administrativos, diferentemente dos atos da administração. Então, o princípio da legalidade teve origem na Inglaterra, né, no século XIII, em 1215, né, onde o rei era João Sem Terra, um absolutista. Absolutista era aquele tipo de rei que não tinha limite nenhum, né? Ele podia fazer o que ele queria, né? Ele tinha lá a vida das pessoas, ele tomava tudo, ele tomava, botava fogo em tudo, ele era o cara, né? Então esse era o João Sem Terra, lá na Inglaterra, em 1215. Mas ele se apaixonou, sempre tem uma mulher na história, ele se apaixonou por uma francesa muito bonita, né? Basta ver as fotos daquele tempo para ver como eram bonitas as mulheres. Então veja as mulheres, a mulher não quis nada com ele, mas ele se apaixonou e foi atrás, né? E aí chegou lá e a mulher era prometida de um francês rico lá, e era amigo do rei, o cara era amigo do rei, rei da França. Aí guerra entre a Inglaterra e a França, né? A Inglaterra perdeu a guerra, aí o João Sem Terra voltou, jururu, né? Aí chegou na Inglaterra, não tinha dinheiro para governar o país, então o que ele fez? Começou a tributar, cobrar imposto do povo, né? E aí o que aconteceu? O povo não gostou. Esse cara foi lá, perdeu a guerra, perdeu a mulher e ainda quer que nós paguemos essa conta, não é verdade? Então eles fizeram uma carta, né, com 40 cláusulas, né, 40 cláusulas, chamada de Carta Magna. Então a única Carta Magna que tem no mundo é essa, a Carta Magna. E aí disseram para o João Sem Terra, ou tu aceita isso aqui ou tá fora, não é verdade? E aí o João Sem Terra aceitou, porque senão ele estaria fora. Então aí começou a primeira, na verdade, o primeiro instituto que regulou o governo. As administrações públicas passaram a ter limites. Então, o rei daquela época, o rei João Sem Terra, em 1215, quando assinou a Carta Magna, ele passou a ter limites. Esses limites hoje existem na nossa Constituição Federal. Nós temos o chamado Estado de Direito, onde ninguém está acima da lei, nem o Estado, nem as administrações públicas. Então, tem um limite, o limite estabelecido pela lei. Então, o limite ele vem da onde? Da legalidade, do princípio da legalidade, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É o que prescreve o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Então, em tudo há um limite, até nos nossos direitos há um limite. Por exemplo, o nosso direito de ir e vir, do artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, ele é limitado, não é verdade? Não sei se os senhores já leram aí a questão dos princípios do Alexis, né? Robert Alexis, né, que ele coloca que sempre um princípio ele é contraditado por outro princípio. O princípio de ir e vir é contraditado pelo princípio da preservação da propriedade, lá do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Então, nós temos aí um conflito entre os incisos 11 e 15 da Constituição Federal. Qual é o que vai valer? Depende, não é verdade? Depende. A polícia, por exemplo, o STJ, o STF entendeu no HC 603, 616, né? 603, 616, que a polícia ela vai chegar, vai entrar, se tiver alguma coisa dentro da casa que caracterize um flagrante, né, lá do artigo 301 do Código de Processo Penal, vai se dar bem, se não, vai cometer um crime também e pode chegar até o crime de abuso de autoridade da Lei 13.869 de 2019 e abuso, na verdade, pode ser até invasão do domicílio do artigo 150 do Código Penal. Veja que é uma série de efeitos jurídicos aí que pode acontecer simplesmente por não observar aí um princípio constante na lei. O importante é que na administração pública só se faz ou só se deixa de fazer quando há uma lei, a lei que vai determinar qual é o limite para que se pratique, para que se execute os atos administrativos. Então, o ato administrativo ele surgiu exatamente naquela época, em 1215, com a Carta Magna, né? Lá no artigo 39. No artigo 39, trouxe lá uma série de observações que redundaram nos atos administrativos, como nós temos nos dias atuais. Então, o ato administrativo, na verdade, ele tem lá, para a análise, né? Análise do ato administrativo passa pela diferença do ato e do fato administrativo. Tudo isso que eu estou contando até agora são fatos administrativos. Por exemplo, a morte de um servidor público traz aí uma série de efeitos jurídicos. Então, a morte, né, nos termos do artigo 6º
da Lei 10.406 de 2002, é um fato jurídico, é um fato, aconteceu, na verdade, né? Então, aconteceu ali, tá, é palpável, está se vendo o fato. Agora, os efeitos jurídicos disso, né? Por exemplo, o efeito da vacância, da necessidade do concurso público para atender o princípio da eficiência, né? Conforme prevê a Lei 8.112 de 90, a lei federal, né? Também a lei estadual, lei complementar 39 de 93, a lei complementar 39 de 93, é o Estatuto do Servidor Público do Estado do Acre, a lei 1794 de 2009, por exemplo, é a lei do Estatuto do Servidor Público Municipal de Rio Branco, né? Tem toda a situação. Se morrer alguém, tem que abrir um concurso, aí tem que declarar vacância e tal, são efeitos jurídicos, e esse efeito jurídico são exatamente os fatos, né? Os fatos, atos administrativos. Atos administrativos é a manifestação unilateral da administração pública, né, dentro de uma relação verticalizada. Então, essa é a diferença de fato para ato administrativo, né? Os senhores já estão aí conscientes dessa diferença, né? Estão sabedores já dessa diferença, né? Além do mais, nós temos aí também, né, a questão dos requisitos, né, que nós já vimos na aula passada, os requisitos do ato administrativo. Quais são os requisitos? O primeiro, como eu falei, é a competência, né? A competência. Então, cada entidade, cada órgão, cada agente público tem a sua competência. Então, se o camarada faz concurso para motorista, não interessa se ele tem o curso, ele é pós-doutorado em engenharia nuclear, não interessa. Ele fez o concurso para motorista e a lei diz que ele vai ser motorista, né? Ele tem que dirigir o carro e pronto. E isso é a função dele, a competência dele, a função, a atribuição é essa, dirigir o carro. Então, a competência é o primeiro requisito importante para o entendimento do ato administrativo. É o limite estabelecido para a lei quanto à conduta de cada agente administrativo. Então, se o camarada é motorista, não interessa se ele tem, e isso acontece muito no serviço público, né? A pessoa tem uma determinada função lá pequenininha, mas ele é formado aqui fora, aqui em várias outras faculdades, etc. Mas não adianta, não interessa, não interessa. Ele vai, o cargo que ele concorreu no concurso previsto no artigo 37, inciso 2º, é de motorista. Então, ele vai dirigir o carro. Não interessa se ele é pós-graduado em engenharia nuclear na NASA, não interessa, não é verdade? O segundo é exatamente a questão quanto o ato discricionário e o ato vinculado. Ato vinculado, nós sabemos que é aquele ato que traz um regramento fechado, hermético, né? Que não tem margem de escolha, não tem juízo de conveniência e oportunidade, então é aquele ato previsto na lei, né? Como a constituição do crédito tributário, né? O lançamento lá do artigo 142 do CTN, que é a Lei 5.172 de 66, a constituição do crédito tributário é um ato vinculado. A cobrança do crédito tributário, como está lá in fine, né? In fine é no final do artigo 3º da Lei 5.172 de 66, que é o Código Tributário Nacional, é uma atividade plenamente vinculada. Então, ato vinculado. A lei traz os requisitos. Se cumprir os requisitos da lei, tem que cumprir. Então, vejam que é um dever-poder do Estado, ele deve e pode, porque um ato é vinculado. Já o ato discricionário, não, é aquele ato que, dentro de um regramento, dentro do que especifica a lei é que determina o limite, isso é importante que se entenda, existe uma liberdade, mas essa liberdade não é a liberdade de fazer o que bem entende, o que bem quer, é a liberdade que a lei dá, a lei diz o limite até ali, né? Então, nós temos aí a liberdade de escolha, que é o juízo de conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade é o ato discricionário. Discricionário é quando a administração pública, antes na verdade, ela pode, mas para ver se ela deve, ela tem que fazer um juízo de conveniência e oportunidade e ver se é conveniente, se é oportuno para a administração pública, aí sim ela poderá fazer. Mas dentro de um limite especificado pela lei. Olha aí o princípio da legalidade, não é verdade? Temos aí a finalidade, na verdade, é pelo que o ato administrativo foi concebido, né, foi criado. Fora disso, por exemplo, uma desapropriação, né, lá do
do artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal, é a desapropriação para criar um posto de saúde para aplicar vacina, não é verdade? Então, não pode o prefeito desapropriar